Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, ajuda muito a aumentar a audiência. Você ajuda a criar mais vídeos como este e garante que nunca mais terei que parar. O terror à noite. Maynard se livrou de seu cesto de pesca, enfiou a ponta de sua vara na areia e se acomodou para encher um cachimbo. À sua volta estendia-se a púrpura luz do sol do final do verão. Ao sul, lá embaixo, uma leve neblina indicava onde estava o mar. O riacho a seus pés cantava e sussurrava uma canção enquanto seguia em frente, rindo ao encontrar um leito, sussurrando misteriosamente para seus bancos de turfa. Por muito tempo o homem ficou sentado fumando. Ocasionalmente, ele virava a cabeça para observar com olhos atentos os movimentos inquietos de uma mosca pairando sobre a água. Então, uma covinha repentina na superfície lisa do riacho prendeu sua atenção. Algumas ondulações concêntricas se alargaram, viajaram em sua direção e foram absorvidas pela corrente. Seus lábios se curvaram em um pequeno sorriso e ele pegou sua vara. Na água clara ele podia ver a origem das ondulações. Uma pequena truta, inconsciente de sua presença, esperava em sua auréola pelo próximo petisco que flutuasse rio abaixo. Logo voltou a subir. As chances são de 10 para 1 a seu favor, disse o homem. Vamos ver. Ele caiu sobre um joelho e o gesso saltou em espirais de penas. Uma vez, 2 vezes ela sibilou, na terceira vez, pousou como cardo na superfície. Houve um pequeno respingo, uma risada, e a pequena vara verde atirou uma truta bem acima de sua cabeça. Era um bebê menor, talvez meio grama, e caiu do anzol na grama a alguns metros do riacho. Pequena bunda, disse Maynard. Isso foi feito para o seu irmão mais velho. Ele recuperou o gesso e começou a procurar sua vítima. Sem sucesso, ele vasculhou a urze. À medida que os segundos fatídicos se passaram, finalmente largou sua vara e caiu de 4 para sondar entre os caules da grama. Por um tempo ele caçou em vão, então a luz do sol mostrou um brilho dourado entre algumas pedras. Maynard deu um grunhido de alívio, mas quando sua mão se fechou em torno dela, um pequeno tremor passou pelo alevino, deu um suspiro final e ficou imóvel. Franzindo as sobrancelhas com uma irritação quase cômica, ele se apressou em devolvê-lo ao riacho, segurando-o pelo rabo e esforçando-se para dar uma contorção realista à sua flacidez. Anime-se, velho, ele murmurou encorajador. Oh, anime-se. Você está bem, realmente está. Mas a coisa estava toda errada. Na verdade, estava morto. Parado no cascalho molhado, Maynard observou o peixe que estava na palma de sua mão. Uma questão de segundos, meu filho. Um instante em toda a eternidade teria feito a diferença entre a vida e a morte para você. E os altos deuses negaram isso a você. No lado oposto do riacho, afastado cerca de 30 passos da margem, havia uma pedra de granito. Era da altura do peito de um homem, de forma aproximadamente cúbica, mas o clima e o musgo pegajoso haviam arredondado suas bordas, e em alguns lugares, segmentos haviam se desintegrado, dando lugar a aglomerados de samambaias e flores estreladas da charneca. Em 3 lados, o terreno ao redor se elevava abruptamente, formando um monte de ferradura irregular que se abria para o oeste. Talvez tenha sido o estranho efeito anfiteatro desse cenário que conectou alguma linha de pensamento caprichosa no cérebro de Maynard. Parece que os deuses o reivindicaram, ele meditou, ainda segurando o cadáver. Você será um sacrifício queimado para o Deus dos lugares desolados. Ele riu da presunção, meio envergonhado de sua própria infantilidade.
e atravessando o riacho por alguns pedregulhos, limpou a terra e as ervas daninhas do topo da grande pedra. Então refez seus passos e juntou um punhado de galhos branqueados que as enchentes de inverno haviam deixado encalhados na margem do riacho. Estes ele organizou metodicamente no espaço aberto. Em cima da pequena pira colocou a truta. Lá, ele disse, e sorrindo gravemente riscou um fósforo. Uma tênue coluna de fumaça se enrolou no ar parado e, enquanto ele falava, a borda inferior do sol poente encontrou a borda da charneca. A noite pareceu de repente ficar incrivelmente quieta, até mesmo a voz do riacho deixando de ser um som distinto. Uma alvéola balançando nas águas rasas fugiu para o deserto. No alto, a fumaça subia tremulando, uma mancha tênue contra um céu sem nuvens. A quietude parecia quase agudo. Era como se a charneca estivesse esperando, e prendendo a respiração enquanto esperava. Então os galhos em seu altar estalaram e as chamas pálidas se acenderam. O homem recuou com apreciação artística do efeito. Para ser realmente impressionante, deveria haver mais fumaça, continuou ele. Ao redor da base da pedra havia cachos de pequenas flores. Eles eram de cor carmesim e tinham folhas grossas e carnudas. Apressadamente, ele pegou um punhado e colocou no fogo. A fumaça escureceu e subiu em uma coluna espessa. Havia uma pungência curiosa no ar. Ao longe, o sino da igreja em algum vilarejo invisível batia a hora. O som distante, vindo do mundo dos homens e dos assuntos cotidianos, pareceu quebrar o encanto. Um ouriço esvoaçou pelo riacho e mergulhou em uma poça entre algumas pedras. Coelhos começaram a aparecer e a brincar com sombras alongadas nos espaços claros. Maynard olhou para o relógio, meio preocupado com um trem a ser pego em algum lugar a quilômetros de distância, e então, amparado pela paz da água corrente, espreguiçou-se contra o terreno inclinado. O mundo brilhante parecia povoado por pessoas minúsculas, vivendo suas vidas tímidas e inescrutáveis ao seu redor. Um rato d'água, passando com os olhos brilhantes em sua ocasião legal, parou na beira do riacho para considerar o estranho e se perdeu de vista. Uma poça estagnada entre alguns juncos captava o reflexo do pôr do sol e transformava-se instantaneamente em ouro bruto. Maynard arrancou um talo de grama e mastigou-o pensativamente, olhando para a charneca roxa e observando preguiçosamente o céu a oeste virar de glória em glória. Sobre sua cabeça, a fumaça do sacrifício ainda se enrolava e subia em redemoinhos. Então, um som súbito fez cair sobre um cotovelo, o ruído surdo dos cascos de um cavalo que se aproximava. Pôneis mouros, ele murmurou e, levantando-se, ficou expectante ao lado de seu altar fumegante. Então ele ouviu o súbito tilintar de um bite, e logo um cavalo e um cavaleiro subiram à vista contra o céu puro. Uma jovem, de culotes, botas e esporas como um menino, puxou as rédeas e sentou-se olhando para a depressão. Por um momento nenhum dos dois falou. Então Maynard reconheceu sua presença levantando seu chapéu de tweed. Ela deu um pequeno aceno de cabeça. Eu pensei que era alguém engolindo, queimando a urze. Ela considerou as brasas na pedra, e então seus olhos cinzentos viajaram de volta para a magra figura vestida de tweed ao lado dela. Ele sorriu do seu jeito lento, um sorriso bastante atraente. Não. Acabei de concluir alguns ritos pagãos relacionados a uma pequena truta. Ele acenou com a cabeça gravemente para a pedra. Isso foi um sacrifício queimado. Com uma seriedade caprichosa, ele contou a ela sobre a morte e o alto destino da truta. Por um momento ela pareceu duvidosa, mas a inflexão de educação em sua voz,
O rosto magro e saudável e os olhos bem-humorados a tranquilizaram. Um sorriso pairava nos cantos de sua boca. Ah, é isso? Eu me perguntei. Ela juntou as rédeas e virou a cabeça do cavalo. Perdoe-me se o arrastei para fora do seu caminho, disse Maynard, nunca pronta para o convencional, mas tocada pelas sombras cansadas em seus olhos. A leve inclinação de sua boca também traía fadiga intensa. Você parece cansada. Eu não quero ser um incômodo ou entediar você, mas eu gostaria que você me deixasse lhe oferecer um sanduíche. Eu tenho um pouco de leite aqui também. A garota olhou ao redor da charneca irregular, meditando no crepúsculo, e meio que hesitou. Então ela forçou um sorrisinho pálido. Estou cansada e com fome também. Você tem o suficiente para nós dois? Grande quantidade, disse Maynard. Para si mesmo, acrescentou, e mais, minha filha, você terá um pequeno desmaio em poucos minutos, se não se alimentar. Venha e descanse por um minuto, ele continuou em voz alta. Ele falou com gentileza agradável e impessoal e, quando ele se virou para a mochila, ela desceu da sela e veio em sua direção, conduzindo seu cavalo. Beba isso, disse ele, estendendo o copo de seu frasco. Ela bebeu com um rostinho irônico e tossiu. Coloquei um pouco de uísque nele, explicou. Você precisava disso. Ela agradeceu e sentou-se com a rédea amarrada no braço. A cor rastejou de volta em suas bochechas. Maynard pegou um pacote de sanduíches e um pastel. Estive sonhando com a charneca toda a tarde e me perdi 2 vezes, explicou ela entre garfadas francas. Estou desesperadamente atrasada para o jantar e ainda tenho quilômetros pela frente. Você sabe o caminho agora? Ele perguntou. Oh, sim. Não vou demorar muito. Minha família também é sensata, e não se preocupe. Ela olhou para ele, seus olhos de cílios longos um pouco sérios. Mas você, como você vai chegar em casa? Está ficando tarde para sair pela charneca a pé. Maynard riu. Oh, eu estou bem, obrigado. Ele cheirou a noite quente de setembro. Acho que vou dormir aqui na verdade. Sou cigano por instinto. Dá-me a vida que amo. Deixa a lava passar por mim. Dê o céu alegre acima. Ele se interrompeu, detido por seus olhos sérios. Ela ficou em silêncio por um momento. As pessoas geralmente não dormem fora por aqui. As palavras saíram bruscamente, como se ela estivesse forçando um tom natural em sua voz. Não. Ele estava acostumado a ser questionado sobre seu modo de vida não convencional e estava preparado para as críticas habituais. Ela olhou abruptamente para ele. Você é supersticioso. Ele riu e balançou a cabeça. Acho que não. Mas o que isso tem a ver? Ela hesitou, corando um pouco. Existe uma lenda, as pessoas por aqui dizem que a charneca aqui é assombrada. Existe uma coisa que caça as pessoas até a morte. Ele riu abertamente, imaginando quantos anos ela tinha. 17 ou 18. Talvez. Ela havia dito que seu pessoal não se preocupava. Isso significava que ela era deixada sozinha para pegar todas essas histórias da carochinha. Sério? Alguém foi pego? Ela sentiu, sem sorrir. Sim, o velho George Tons. Ele era um dos inquilinos do papai, um homem grande de rosto roxo, que bebia muito e nunca fazia muito exercício.
Eles o encontraram em uma vala com as roupas todas rasgadas e cobertas de lama. Ele havia morrido correndo, não havia ferimento em seu corpo, mas seu coração estava partido. Os pensamentos dela voltaram-se para a pedra contra a qual eles se encostaram e para a estranha presunção dele. Papai diz que aquela pedra também são os restos de um antigo altar fenício. Ela estava sorrindo agora, mas a seriedade permanecia em seus olhos. E provavelmente invoquei alguma terrível divindade pagã, Ashoret, ou Pug, ou Baal. Que terrível, ele acrescentou, com falsa gravidade. A garota se levantou. Você está rindo de mim. As pessoas daqui são supersticiosas e eu também sou celta. Meu lugar é aqui. Ele deu um salto com um rápido protesto. Não, eu não estou rindo de você. Por favor, não pense isso. Mas é um pouco difícil acreditar no mal ativo quando tudo ao redor é tão bonito. Ele a ajudou a montar e caminhou até o topo do monte em seu estribo. Diga-me, existe algum feitiço ou encantamento, no caso? Seus olhos estavam brilhando, mas ela balançou sua cabeça sobriamente. Dizem que ferro frio, é a única coisa que não pode atravessar. Mas devo ir. Ela estendeu a mão com uma simpatia meio tímida. Obrigado por sua gentileza comigo. Seus olhos ficaram repentinamente melancólicos. Realmente, eu não acho que eu deveria ficar lá se eu fosse você. Por favor. Ele apenas riu, no entanto, e ela se moveu afora, sacudindo seu cavalo impaciente em um meio galope. Maynard ficou olhando para ela até que ela foi engolida pelo crepúsculo e pela charneca ao redor. Então, pensativo, refez seus passos até o vale. Uma nuvem cobria a face da lua quando acordou Maynard. Ele rolou sobre um cotovelo e olhou ao redor do buraco, cheio de pavor inexplicável. Ele era normalmente um homem corajoso e não tinha nervos para falar, no entanto, enquanto seus olhos seguiam a linha do cume contra o céu, ele experimentou o terror elementar e nauseante da infância, quando a pele formigava e o coração batia em um galope sufocante. Estava muito escuro, mas momentaneamente seus olhos se acostumaram a isso. Ele estava consciente de um cheiro estranho e pungente, horrivelmente animal e corrupto. De repente, o silêncio absoluto quebrou. Ele ouviu um barulho de pedras, o barulho da água ao seu redor, percebeu que era o riacho sob seus pés e que ele, Maynard, estava correndo para salvar sua vida. Nem antes nem depois a razão se afirmou. Ele correu sem questionar ou espantar. Seu cérebro, a parte onde o raciocínio humano mantém o controle normal, era dominado pelo instinto puramente primitivo de voar. E naquela repentina derrocada de coragem e autorrespeito, apenas um pensamento consciente permaneceu. Fosse o que fosse que estivesse em seus calcanhares, ele não deveria ver. Devia estar atrás dele a todo custo e, resistindo ao súbito impulso apavorado de olhar por cima do ombro, desabotoou o paletó de tweed e se livrou dele enquanto corria. A tênue névoa que se formara em torno da lua cheia dispersou-se e ele viu a charneca estendendo-se diante dele, cinzenta e imóvel, brilhando com o orvalho. Ele tinha hábitos frugais e moderados, um homem magro no auge de suas forças físicas, com flancos magros e peito largo. Em Oxford, eles disseram que ele foi construído para correr por sua vida. Ele estava correndo para isso agora, e ele sabia disso. O terreno começou a subir depois de um tempo, e ele subiu a inclinação, respirando fundo e com dificuldade, descendo para um vale raso, saltando sobre arbustos de tojo, tropeçando em verticilos e meadowsven,
tropeçando em cortes de turfa e no trabalho de minas de estanho esquecidas. Uma canção popular idiota correu por seu cérebro. Ele se pegou tentando enquadrar as palavras, mas elas se romperam em orações incoerentes, ainda na mesma melodia grotesca. Então, ao passar pelo flanco de um rochedo espalhado, ele pareceu ouvir uma respiração fungando atrás dele. Redobrando seus esforços, entrou em uma toca de coelho. Ele estava de pé e correndo novamente em um piscar de olhos, mancando de um tornozelo torcido enquanto corria. Ele disparou sobre o topo da colina e pensou ter ouvido o som quase ao seu lado, à direita. No leito seco de um curso d'água algumas pedras se desprenderam e caíram com estrondo na quietude da noite. Ele partiu para a esquerda. Um momento depois havia algo quase em seu cotovelo esquerdo, e ele sentiu novamente o fedor inominável e fétido. Ele dobrou, e a terrível verdade brilhou sobre ele. A coisa estava brincando com ele. Ele estava sendo caçado por esporte, o esporte de um horror impensável. O suor escorria em seus olhos. Ele perdeu a conta do tempo. Seu relógio de pulso foi quebrado em seu pulso. Ele correu por uma eternidade cambaleante, soluçando para recuperar o fôlego, tropeçando, lutando contra um cansaço pesado, e sempre o mesmo terror irracional o impelia. A lua e o horizonte irregular nadavam sobre ele, o sangue tamborilava ensurdecedor em seus ouvidos, e seus globos oculares pareciam que iriam explodir de suas órbitas. Ele quase mordeu a língua inchada em duas, caindo sobre um corte de turfa invisível, e espuma salpicada de sangue se formou em seus lábios. Deus, como ele correu! Mas ele não estava mais entre pântanos e urzes. Ele estava correndo, cambaleando agora, ao longo de uma estrada. A perseguição galopante daquela algo sem nome e sem forma soou como um eco em sua cabeça. Ele estava se aproximando de uma aldeia, mas não viu nada além de uma névoa vermelha que nadou diante dele como uma névoa. A estrada sob os pés parecia subir e descer em ondulações. Ainda assim ele corria, com soluços ofegantes e membros que zigue-zagueavam sob seu peso. Em seu cotovelo pairava a morte inominável, e o medo dela o impelia enquanto cada instinto de seu corpo exausto chamava para erguer as mãos e acabar com ela. Na névoa à frente, surgiu o contorno tosco de um prédio à beira da estrada. Era a ferraria da aldeia, meio oficina, meio moradia. A estrada aqui contornava um trecho de grama, e o luar, brilhando no orvalho, mostrava as cicatrizes circulares escuras da relva onde, por uma geração, os fogos de turfa do ferreiro haviam aquecido as grandes argolas de ferro que esticavam as rodas das carroças. Um deles estava caído no chão com as turvas prontas para disparar pela manhã, e na escuridão latejante da consciência de Maynard uma voz parecia falar baixinho, a voz de uma menina. Há uma coisa que caça as pessoas até a morte. Mas ferro frio, não pode atravessar. O suor da morte já estava em sua testa quando ele cambaleou para o lado, mergulhando cegamente nos tufos irregulares de grama. Seus pés ficaram presos em alguma obstrução e ele caiu para frente no santuário do enorme pneu de ferro, um espasmo de cãibra torcendo seus membros sobre ele. Quando ele caiu, uma grande escuridão surgiu ao seu redor, e com ela o barulho confuso de cães acordados. O doutor Santamore desceu o caminho pavimentado da cabana do ferreiro, calçando as luvas. Um grande carro passava lentamente pela rua do vilarejo e, ao se aproximar do ferreiro, um médico levantou o chapéu. O carro parou e a motorista, uma garota de cabelos louros, inclinou-se para o lado em seu assento. Bom dia, doutor Santamore. Qual é o problema aqui? Não há nada de errado com nenhum dos filhos de Matthew,
Ah! O doutor balançou a cabeça gravemente. Não, Lady Dorothy, eles estão todos na escola. Este não é um membro da família, um estranho que ficou misteriosamente doente ontem à noite perto da forja, e eles o trouxeram. É um caso muito estranho, e muito difícil de diagnosticar, isto é, dar um diagnóstico de acordo com a consciência profissional. A garota desligou o motor e tirou a mão da alavanca do freio. Algo nas maneiras do médico prendeu seu interesse. Qual é o problema com ele? Ela perguntou. Que diagnóstico você fez, profissional ou não? Choque, Lady Dorothy, exaustão e choques severos, coração tenso, lesões superficiais, contusões, arranhões e assim por diante. Mentalmente ele está em um grande estado de excitação e terror, às vezes caindo em delírio. Essa é realmente a característica mais séria na verdade. A menos que eu consiga acalmá-lo, temo que possamos ter algum problema cerebral além da outra coisa. É muito misterioso. A garota assentiu gravemente, segurando o lábio inferior entre os dentes brancos. Como ele se parece? Na aparência, quero dizer? Ele é jovem? A sombra de um sorriso cruzou os olhos do médico. Sim, Lady Dorothy, bastante jovem e muito bonito. Ele é um homem de constituição atlética notável. Está mais calmo agora, e deixei a esposa de Matthew com ele enquanto vou ver alguns outros pacientes. Lady Dorothy levantou-se de seu assento e desceu do carro. Acho que conheço seu paciente, disse ela. Na verdade, eu tinha pegado o carro para procurá-lo, para convidá-lo para almoçar conosco. Você acha que posso vê-lo por um minuto? Se for a pessoa que penso, posso ajudá-lo a diagnosticar sua doença. Juntos, eles subiram o caminho e entraram na cabana. O médico abriu o caminho no andar de cima e abriu uma porta. Uma mulher sentada ao lado da cama levantou-se e fez uma mesura. Lady Dorothy sorriu em saudação para ela e foi até a cama. Ali, com o rosto cinzento e abatido pela exaustão, com sombras em volta dos olhos fechados, jazia Maynard. Uma das mãos sobre a colcha se abria e fechava convulsivamente. Seus lábios se moviam. O médico olhou para a garota interrogativamente. Você conhece ele? Ele perguntou. Ela assentiu e colocou a mão firme e fria sobre os dedos trêmulos. Sim, disse ela. E eu o avisei. Diga-me, ele está muito doente? Ele precisa de descanso, cuidado cuidadoso, silêncio absoluto. Tudo o que ele pode ter na mansão, disse a garota suavemente. Ela encontrou os olhos do médico e desviou o olhar, uma leve cor tingindo suas bochechas. Você pode telefonar para papai? Vou levá-lo de volta no carro agora, se ele estiver bem o suficiente para ser removido. Sim, ele está bem o suficiente para ser removido, disse o médico. É muito gentil da sua parte, Lady Dorothy, e vou telefonar imediatamente. Quer ficar com ele um pouco? Ele saiu da sala e eles ouviram seus passos descendo a escada estreita. A porta do chalé abriu e fechou. As duas mulheres, a velha e a jovem, camponesa e filha de nobre, se entreolharam, e havia em seu olhar aquela compreensão completa que só pode existir entre mulheres. Você se importa com o velho Jarge Tons, minha senhora? Lady Dorothy assentiu. Eu sei. E eu o avisei. Eles não vão acreditar, esses homens. Eles pensam porque são tão grandes e fortes que não há nada que possa machucá-los. Foi o ferro que o salvou, minha senhora.
Foi dentro de um dos pneus novos de John que estava caído no chão que encontramos cães latindo nos acordaram. Mas teria sido se não um som no andar de baixo a mandou voando para a porta. É a chaleira, minha senhora. O jantar de John derramou e eu esqueci. Ela saiu apressada do quarto e fechou a porta. O som de suas vozes parecia ter despertado o ocupante da cama. Suas pálpebras estremeceram e se abriram, seus olhos pousaram no rosto da garota. Por um momento, não havia consciência em seu olhar, então um fantasma caprichoso de um sorriso surgiu em sua boca. Vá em frente, disse ele com uma voz fraca. Dizer o que? Perguntou Lady Dorothy. De repente, ela percebeu que sua mão ainda estava na dele, mas os dedos trêmulos se fecharam sobre os dela em um aperto firme e calmo. Diga, eu avisei. Ela balançou a cabeça com um pequeno sorriso. Eu disse a você que o ferro frio me salvou. Ele contou a ela sobre o aro de ferro no chão do lado de fora da forja. Você me salvou ontem à noite. Ela soltou a mão gentilmente. Eu salvei você ontem à noite, já que você diz. Mas no futuro, alguém estava subindo as escadas. Maynard encontrou seus olhos com um longo olhar. Não tenho medo, disse ele. Encontrei algo melhor do que ferro frio. A porta se abriu e o médico entrou. Ele olhou para o rosto de Maynard e tocou seu pulso. O caso é seu, Lady Dorothy, ele disse com uma pequena reverência. E aí, galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado, pessoal, por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.